Mateus 7:24 diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Quer estar sentado? Eu me lembro da minha infância, eu já compartilhei para os irmãos as minhas dificuldades estudantis. Eu me lembro muitas vezes essa mulher bonita aqui, que é a minha mãe, para quem não sabe, essa mulher maravilhosa que é a minha mãe, a mãe mais linda que tem. Muitas vezes essa mulher olhava para mim e insistia: filho, estuda. Filho, estuda. Quantas vezes eu acordei com essa mulher chorando nos meus pés, clamando, e sempre dizendo: filho, estuda, estuda, menino. E a minha letra horrível, preenche esse caderno de caligrafia. A letra não mudou, mas hoje eu aprendi a estudar e gosto de estudar, e depois que amadureci, mergulhei nos estudos, às vezes ela daí mandava parar já. Mas aquelas instruções dela para aquele menino: estuda, eram instruções para o bem. Mas na mentalidade daquele menino de 7, 8, 9, 10 anos, não, ela quer acabar com o meu barato. Meu barato é brincar o tempo todo, e ela está querendo cortar o meu barato. A intenção dela em me instruir a estudar era boa ou ruim? O que vocês acham? Boa. Boa. Eu que na minha visão limitada de criança, que só via brinquedo, que só queria brincar, que não entendia, mas era boa. E se é uma instrução boa, como nós obedecemos a instrução boa, os resultados sempre são bons também. Quem estuda se dá bem na vida, na maioria das coisas, nessa área de estudo. Me lembro também de muitas vezes ela falando: filho, não anda com certas pessoas, assim, assim. Me lembro em Chapecó, quando eu tinha uns 13 anos, aquela fase, que você quer se sentir o bonzão e quer fazer amigos e tal. Eu me lembro que tinha na escola lá uns meninos, e até na igreja, uns meninos assim, que não era muito assim, ficha limpa. Uns até fumavam escondido dos pais, uns se misturavam em ganguezinha. E eu me lembro que certa vez eu comecei a desenvolver na igreja amizade com um desses meninos, e andava com ele e tal. Por quê? Porque eu sabia, se eu estava com ele, ele tinha a ganguezinha dele, então eu estava protegido. Porque se alguém mexesse comigo, eu me encostava nele e falava: cara, está mexendo comigo. Doce ilusão. E daí eu me lembro dos meus pais: não anda com esse menino, vai fazer mal para você. Uma boa instrução, mas a minha mentalidade limitada às vezes não entendia. Só que a obediência a essas palavras, me trouxe bênção e me livrou de muitos problemas. A obediência, ela sempre está atrelada a bênçãos na palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Jesus que lemos aqui, 2 homens construíram uma casa. Um construiu uma casa sobre a rocha, outro sobre a areia. Jesus foi contando: vieram chuva para os 2, vieram ventos para os 2, os rios transbordaram e alagaram as 2 casas, mas uma ruiu. Qual? A que estava sobre a areia. Não levou muito tempo para cavar a areia. A areia é fácil de cavar, colocar alicerce em areia é 2 toques. Agora, colocar alicerce em rocha é muito mais trabalhoso e difícil, muito mais tempo de renúncia. Mas a casa que está sobre a rocha, essa permanece. E Jesus concluiu essa parábola das 2 casas dizendo algo muito simples: olha, quem ouve as minhas palavras, mas ele não parou por aí, não é só ouvir, ele diz: e as pratica, as obedece, esse sim é a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha.
E quando vier os ventos, as tempestades e as chuvas, a casa não vai cair. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, fica muito claro que nós precisamos obedecer aos ensinamentos do Senhor para desfrutarmos de bênção. E aí, eu já queria deixar claro para muitas pessoas que se perguntam, pastor, por que eu não recebi a minha bênção? Porque muitas vezes nós não estamos obedecendo totalmente ao Senhor. Nós precisamos entender uma coisa: o milagre, ele acontece quando nós temos fé. Mas a fé, ela sempre gera obediência. Você pode repetir isso comigo? Diz: fé gera obediência. Quando nós olhamos para a Bíblia, você vai ver, por exemplo, Deus aparecendo para Abraão e dizendo: Abraão, ele não conhecia Deus ainda. Imagine, ele ouve uma voz, um Deus diferente do que ele estava acostumado, estátuas e tal. Um Deus aparece para ele e diz: Abraão, é o seguinte, eu quero que você saia aí do meio dos seus parentes e você vai para uma terra. Como é que é? Quero que você saia do meio dos seus parentes e vai para uma terra. E lá eu vou abençoar você e vou fazer de ti uma grande nação. Olha só, Abraão, ele estava com mais de 70 anos, a esposa dele já tinha passado dos 60 anos, eles eram estéreis. Sara era estéril, não tinha filho. Naquela época não tinha os métodos sofisticados da medicina de hoje, mas ele creu que realmente Deus estava falando com ele, podia fazer ele pai de multidões. E o que ele fez? Obedeceu. Você imagina isso, um homem pegar sua esposa, que estava ali bem aparentada no meio da família dela, na família dele, tudo certinho, e levar uma mulher para um lugar que nem sabia ele onde era, mas porque Deus falou, ele obedeceu. Eu pergunto para você, se Abraão não tivesse obedecido ao Senhor, ele seria o pai da fé e pai de multidões, como nós sabemos hoje? Sim ou não? Não. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu falei naquela vez sobre Josué. Josué é orientado por Deus na hora de lutar contra a cidade de Jericó, que era uma das cidades mais fortificadas, porque tinha um muro impenetrável. Deus diz para Josué: não precisa fazer catapulta, não precisa pegar pedras e jogar lá, não. O que você precisa fazer? Orienta o povo a dar 7 voltas, e depois, no último dia, vocês vão fazer o quê? No último dia, vocês vão tocar trombeta e gritar. Olha só. Coisa ilógica, mas ele obedece. E quando eles fazem isso, o muro de Jericó cai e eles conseguem invadir a cidade. Se Josué não tivesse obedecido, ele teria desfrutado dessa bênção? Sim ou não? Quando nós olhamos um outro herói da fé, chamado Gideão, que foi um juiz de Israel, os midianitas vinham, destruíam e tal, e o povo clamava. Deus levanta Gideão. E Gideão, então, agora ele vai lutar contra os midianitas. Deus diz para ele: ô Gideão, esse exército que você juntou aí, tem muita gente. Vamos fazer uma peneira aí. E vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo. Eles iam lutar contra os midianitas que tinham milhares, dezenas de milhares de soldados. Alguns estudiosos calculam mais de 100 mil soldados. Agora você imagine isso, mais de 100 mil soldados, porque eles tinham feito aliança com outros povos. Deus diz para Gideão: ô Gideão, faz o seguinte, ficou quantos homens aí? Ficou 300. Ah, então tá, então você vai para a guerra com os 300. Senhor, 300 contra dezenas de milhares, isso mesmo. E mais, você não vai levar guerra, sabe o que você vai levar? Você vai levar trombeta e você vai levar um vaso de barro, um cântaro. E quando vocês chegarem lá, vocês vão cercar eles, tocar as trombetas e quebrar o vaso. E deixa o resto comigo. Que loucura! Mas Gideão obedeceu. E ele vence a guerra. Porque quando acontece aquilo, os inimigos ficam tão assustados que eles começam a matar um ao outro. E os que sobraram fugiram e foram pegos. Se Gideão não tivesse obedecido o Senhor, ele teria vencido a guerra, sim ou não? Não. Nós podemos pegar tantos outros exemplos. Caso de Naamã. Naamã era um chefe do exército da Síria e leva uma escrava que fala para ele: se você conhecesse o Deus de Israel, você seria curado da sua lepra, uma doença que não tinha cura na época. Ele vai lá
ele pensa que o profeta ia receber, o profeta não recebe, manda o empregado, e o empregado chega para ele e diz: olha, Deus falou lá para o profeta, para você apenas dar 7 mergulhos aí no Rio Jordão. Pensa num homem brabo. Ficou Naamã: quê? Não tem os rios lá na minha terra muito melhor que essa porcaria aqui do Rio Jordão? Não vou. Mas daí os empregados dele falaram: se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil, eu não faria? 7 mergulhos, vai lá, dá. Naamã obedeceu, 7 mergulhos, ficou curado da lepra. Se ele não tivesse dado 7 mergulhos, Naamã teria recebido a bênção ou não? Não. Podemos pegar o caso da viúva de Sarepta. Seca, não chovia, todo mundo morrendo de fome. Deus manda o profeta Elias: vai lá numa cidade chamada Sarepta e pede para uma viúva, para ela fazer um pão para você comer. Ele chega lá e ele diz: olha, Deus mandou você fazer um pão para me comer. Quê? Olha só, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu estou pegando os gravetos aqui, porque eu vou fazer para mim e para o meu filho um bolinho, nós vamos morrer depois, não tem mais. Daí: não, pode fazer, obedeça que não vai faltar para vocês. Ela obedeceu, fez primeiro e deu para o profeta. O que aconteceu? Não faltou mais azeite nem farinha para ela. Irmãos, quando nós olhamos todo o Antigo Testamento, nós vamos ver a obediência precedendo milagres. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a mesma coisa. Você vê o primeiro milagre de Jesus, no casamento em Caná da Galileia. Jesus chega lá, festando, celebrando, um casamento. Chega a mãe de Jesus: Jesus, faltou o vinho. E o vinho era algo essencial numa festa. Aquela família corria o risco de ser amaldiçoada por todos se faltasse o vinho. Símbolo da alegria, era essencial. Daí Jesus chega, chama os servos. Olha só, os servos: vem cá. Está vendo esses jarros aí? Servos escravos mesmo, tá, gente? Escravo. Na época existia o escravatismo ainda. Pega esses jarros grandão que vocês estão vendo aí, encha de água. Eles foram lá, pegaram aqueles cântaros, aqueles jarros, encheram de água. Beleza, agora vocês leve lá para o mestre Salo, responsável pela festa, para ele experimentar. Que loucura! Imagine servos olhando: peraí, esse homem está doido? Nós vamos apanhar, nós vamos ser chicoteados, nós somos escravos, nós vamos levar a água, ele está esperando o vinho. Se Jesus está maluco. Mas eles fazem o quê? Obedece. Jesus falou, obedece. Pegaram, encheram de água e levaram lá. Era o melhor vinho que tinha. Se eles não tivessem obedecido, não tinha vinho para a festa. Certa vez, Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar. Jesus, sendo judeu, podia ensinar nas sinagogas. A partir dos 30 anos, todo judeu podia ensinar dentro da sinagoga. Lá estava Jesus ensinando. Jesus já tinha feito tanta coisa que os fariseus estavam muito bravos com ele. E lá tinha um homem com a mão atrofiada. Jesus sabia o que estava passando no coração dos fariseus, porque era um dia de sábado. E eles queriam pegar Jesus quebrando a lei de sábado, porque, segundo as tradições dos fariseus, nem podia se curar no sábado. Estava lá aquele homem com a mão mirrada. Jesus queria curar ele. E Jesus fala para ele: ei, você se levanta e vem para o meio. Agora você imagine isso. O homem sabendo que estava todo mundo ali contra Jesus. E Jesus agora fala para ele: você vai escolher o lado, que é a bênção, se levanta e vem para o meio. Aquele homem se levantou, foi para o meio, e Jesus disse: agora pode estender a mão, você está curado. Ele estendeu a mão e ficou curado. Se ele não tivesse ido para o meio, eu acredito que ele não teria recebido a bênção. Certa vez Jesus estava no mar da Galileia, ensinando num barco e tal, e depois Jesus diz: vocês pescadores, e lá estava o Pedro, aquele que foi depois discípulo de Jesus. Lá estava o Pedro. Jesus diz: vão lá, vão pescar, vão até o meio ali, joga a rede. Eu imagino um olhando para o outro, isso está registrado lá no livro de Lucas. Jesus, nós tentamos pescar a noite toda e não pegamos nenhum lambarizinho. Mas daí Pedro olha e diz: mas sobre a tua palavra nós vamos obedecer. Pegaram, os apetrechos, foram lá e jogaram. Quando eles jogaram, a Bíblia diz que as redes estavam se rasgando de tanto peixe que eles pegaram, tiveram que pedir ajuda. Se Pedro não tivesse obedecido, eles teriam visto essa pesca maravilhosa? Não. Nós vemos Jesus chegando lá em Betânia quando Lázaro tinha morrido. 4 dias morto, colocado lá dentro da gruta, que era o cemitério deles na época. Jesus chega lá e Jesus diz:
tirem a pedra. Jesus tinha poder para fazer assim, ó, a pedra saísse. Mas ele falou, tirem a pedra. A Marta disse, mas Jesus já está cheirando mal, fazem 4 dias. Tirem a pedra, eu não falei, se você crer, você vai ver a glória de Deus. O que eles fizeram? Obedeceram, pegaram, foram lá, tiraram a pedra. E Jesus chamou, Lázaro, sai para fora. Milagre da ressurreição. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, fica muito evidente que fé gera obediência, e a obediência precede o milagre. Nós precisamos entender isso. Se nós queremos ver milagres acontecendo na nossa vida, nós precisamos obedecer o Senhor, incondicionalmente, ou seja, não dependendo das condições, das circunstâncias, porque muitas vezes as condições e as circunstâncias vão estar negativas, a gente precisa ir além, acreditar que se não, Jesus falou, está falado, eu vou obedecer, porque daí Ele se compromete de me abençoar. Nossa vida precisa ser assim, e nisso eu queria deixar muito claro para vocês que a nossa obediência deve ir muito além de nós gostarmos ou não gostarmos. Olha o caso de Naamã, como eu citei. Se você ir lá para 2 Reis capítulo 5, você vai ver Naamã dizendo, olha, não são os rios Abana e os rios Farfar lá da Síria muito melhor do que isso? E a Bíblia diz que ele foi embora dali. Naamã saiu, por quê? Ah, não, eu recebi um mandamento, mas eu não gostei disso, então eu não vou obedecer. Estava perdendo a bênção. Se não fossem os escravos dele falar, mas Senhor, uma coisa tão simples como dar uns mergulhinhos, obedeça, homem. E ele foi lá e recebeu a bênção. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a obediência, ela precisa ir muito além de nós gostarmos ou não dos mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor tem muitos mandamentos, por isso nós precisamos conhecer. Tinha um jovem que ele não gostava do pai dele. Não gostava do pai dele. E a palavra de Deus manda, honra o teu pai e a tua mãe. Eu me lembro desse jovem fazendo campanhas na igreja, sabe para quê? Portas de emprego. Pastor, está tudo fechado, não tem portas de emprego, não tem portas de emprego. Um dia orando com ele, o Espírito Santo falou bem claro, fala para ele, honrar o pai dele. Ele tinha ódio do pai dele, pelo que o pai dele tinha feito com a mãe. Não queria nem ver pintado de ouro o pai dele. Eu falei, fulano, faz o seguinte, prepara alguma coisa para você honrar o teu pai. Ele ficou bravo comigo na época. Depois de um tempo ele resolveu obedecer. Ele fez um jantar, teve um momento de refeição com o seu pai, ele pediu perdão, obedeceu a palavra do Senhor, honrou o pai dele. Uma semana depois, as portas de emprego se abriram para ele. E ele entrou numa empresa ganhando super bem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos muito. Os mandamentos do Senhor falando em perdoar, respeitar, considerar as pessoas, se possível, o mandamento do Senhor, tenha paz com todos. Pastor, o que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo que você não pode ser brigão com algumas pessoas porque você não gosta delas. Você não pode querer arrumar encrenca com outra pessoa porque você não foi com a cara dela. A palavra de Deus diz, se depender de você, e se possível for, mantenha a paz com todos. Para de ser brigão. Muitas vezes, isso está impedindo e bloqueando bênçãos de Deus na sua vida. Eu falei aqui hoje de José do Egito. Pastor, eu não consigo ser fiel à minha esposa. Eu gosto de mulher, pastor. Já ouvi isso. Eu não consigo ser fiel, eu gosto de mulher. Mas o mandamento do Senhor é para você ter uma só mulher, amá-la como Ele amou a sua noiva, como Ele amou a igreja. Você precisa ser fiel. E por mais que você se esforce para vir à igreja, ouvir a palavra e tal, se não obedecer, se não na sua aliança com o Senhor cumprir a proposta dEle, você não vai desfrutar bênção. E muitas pessoas têm perdido as bênçãos por causa disso, porque, eu não gosto disso, ou eu gosto disso, e isso está acima dos mandamentos de Deus. Irmãos, obedecer nem sempre é fácil,
E isso precisa ser algo que a gente tem que entender. Obedecer os mandamentos do Senhor nem sempre é fácil. Você imagine com o Gideão ir para uma guerra com 300 homens, enfrentar dezenas de milhares, loucura, mas como o Senhor falou, vai, obedeça, porque Ele se compromete. A mesma coisa Josué, a mesma coisa dos servos no casamento, a mesma coisa todos os exemplos que nós citamos. Nós precisamos entender, meus irmãos, que na nossa prática nós devemos obedecer os ensinamentos do Senhor. E a palavra de Deus diz, ei, perdoa sempre. Pedro certa vez pergunta a Jesus, eu devo perdoar até 7 vezes? Ele jogou lá em cima, porque os fariseus diziam que podia perdoar até 3 vezes, estava bom, depois não precisava perdoar mais. Pedro chega para Jesus, até 3 vezes está bom, né, Jesus? Jesus, olha, ô Pedro, até 70 vezes 7, ou seja, perdoa sempre, assim como eu fiz com vocês. E essa é a oração que muita gente faz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você tem perdoado quem te machucou? Quantos milagres deixam de acontecer, por quê? Porque você não libera perdão, porque tem rancor no seu coração. Muitas bênçãos não vêm por quê? Por isso. Certa vez um menino chega para o pai dele e diz, pai, hoje o fulano me humilhou na escola, colocou esse apelido em mim, todo mundo riu, se eu pudesse pegar o fulano eu dava uma surra nele. O pai falou, vem cá filho, eu vou te ensinar o que Jesus nos ensinou. Você está vendo aquele lençol que a mamãe colocou lá, branquinho no varal? Então tá, finge que ele é seu amigo, e pega esse barro e joga nele como se você estivesse atingindo ele. Ah, o menino se empolgou, já que o papai autorizou, né? Então, detonou o lençol da mamãe, jogou barro até. Daí o pai falou, vem cá filho, agora vem aqui no espelho, dá uma olhada para você. O menino estava coberto de lama, de cima e baixo. O pai disse, quando nós não perdoamos e queremos vingar, até atingimos alguma coisa, sujamos a outra pessoa, mas você também fica assim, sujo. A proposta de Jesus é, perdoe sempre, e você que vai ser abençoado. Nós precisamos entender, irmãos, que isso é mandamento. É difícil, às vezes é mais difícil do que enfrentar um exército com poucos soldados, mas é um mandamento do Senhor, e quando você obedece, milagre vem. É mandamento do Senhor que nós venhamos viver em santidade, assim como José fugiu lá da esposa de Potifar, que queria ter um casinho com ele, ele falou, não, isso não agrada o meu Deus, eu não vou ceder. É uma mulher bonita? É, mas não é para o meu bico, eu vou ser fiel para o meu Deus. Renunciou ao pecado, e assim alcançou a bênção. Irmãos, não vai ter tempo de falar de tantas coisas práticas que é mandamento do Senhor, questão da nossa língua. A palavra de Deus nos ensina a não falar coisas podres, coisas que venham amaldiçoar, coisas que não venham edificar. Tiago, ele chega a dizer, olha, se alguém se considera justo diante de Deus, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. E muitas vezes você está perdendo bênção porque não corrigiu a sua língua. É palavrão para cá, é palavrão para lá, é filho para cá, é vá tomar lá, é só palavrão. Você acha que Deus se agrada disso? Você quer bênção, mas você não quer obedecer as instruções do Senhor. Isso bloqueia bênçãos na sua vida. Por isso que eu falei, nós precisamos orar mais, porque quando nós oramos, o caráter de Deus, ele vem para nós, e não é uma coisa forçada, porque daí flui naturalmente. Nós estamos na videira verdadeira, a seiva passa para a gente, daqui a pouco a gente está agindo como Cristo agiu. Por quê? Porque nós estamos em contato com Ele. Mas não esqueça, nós precisamos obedecer para recebermos as bênçãos de Deus na nossa vida. Se coloque em pé, eu já vou encerrar, vou ter que pular muita coisa aqui, nós vamos falar na semana que vem. Agora, entenda isso, meu irmão, obediência incondicional atrai bênçãos para a sua vida. Nós precisamos obedecer o Senhor. Lucas registrou algo fantástico que poucas pessoas sabem. Certo momento Jesus estava ensinando, isso está lá em Lucas capítulo 11, verso 27.
Jesus estava ensinando e todo mundo maravilhado com o que Jesus estava falando. Daí uma mulher, eu acho que ela quis, sair por cima, ela gritou bem alto: ei, bendito é o ventre que te gerou, feliz é essa mulher. Daí Jesus grita de volta para ela: sim, mas antes, felizes são aqueles que obedecem os meus ensinos. Nós olhamos a palavra de Deus desde o início, Deus falando lá em Deuteronômio capítulo 28, todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, tem um porém, se vocês obedecerem ao Senhor. Sabe, meus irmãos, eu sonho, na hora do testemunho, o doutor Givan chamar e ter fila que tem que talvez sair da porta lá para baixo, de tanto testemunho. Não é um sonho meu, é sonho de Deus. Deus tem muitas bênçãos para nós. Nós somos filho amado. Agora, muitas vezes essas bênçãos não chegam porque nós não estamos cumprindo com o nosso lar da aliança. Nós não estamos obedecendo ao Senhor. Faça um propósito diante de Deus a partir de hoje: Senhor, eu preciso ser mais obediente. Senhor, eu preciso mudar o meu vocabulário. Senhor, eu preciso mudar algumas práticas na minha casa. Eu preciso cuidar com quem eu estou andando. Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Hoje eu não vou chamar ninguém para vir para frente. Por quê? Porque todos nós precisamos ser mais obedientes ao Senhor. E esse é um passo importante de vitória que o Senhor está falando: dê, meu filho, dê esse passo de obediência incondicional, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Vamos orar? Oh Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra que é tão direta aos nossos corações. Deus, nós reconhecemos, Senhor, que queremos tantas bênçãos, mas às vezes esquecemos do básico, que é obedecer a Ti. Nenhum mandamento é pesado, porque é só para o nosso bem, é para o nosso melhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa todas as vezes que nós pecamos, Te desobedecemos, erramos o alvo. Ah, Deus, nós rendemos, Senhor, diante de Ti nesta noite, dizendo: Pai, nos perdoa. E nessa nova chance que o Senhor nos dá, Senhor, nós estamos aqui dizendo que queremos ser filhos obedientes, que fazem, Senhor, aquilo que Tu mandas, independente do que os outros vão pensar, independente do que os outros vão falar, independente, Senhor, do que os colegas do trabalho vão dizer. Nós queremos Te obedecer, Senhor, porque assim nós sabemos que essa obediência precede bênçãos, e muitas bênçãos virão nas nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui declarando, Pai, que a Tua palavra está acima de leis, a Tua palavra está acima de achismo, a Sua palavra está acima de opiniões humanas, e nós queremos Te obedecer. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor?